Boa tarde a todos. Meu nome é Graça, sou a coordenadora da área de assistência e promoção social espírita do 10º CRE AME-BH. E nós estamos nessa tarde com um encontro para formação continuada para visita aos presídios, segundo as diretrizes da FEB, apontadas no documento Orientações para Assistência Espírita no Sistema Prisional e Socioeducativo. Quem vai trazer a apresentação nesta tarde para nós é a Marilúcia Nascimento. Ela é coordenadora da área AAE na Regional Nordeste e assistente executiva da área jurídica. E antes de passarmos a palavra para ela, eu vou pedir a Laurita para fazer a leitura de um texto evangélico para nós. Muito boa tarde a todos. Capítulo 5 do livro Vinha de Luz, com amor. E sobre tudo isso, reveste-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar o serviço da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Muito obrigada, Laurita. Eu vou pedir a Leila para fazer a prece inicial. Nós vamos elevar os nossos pensamentos e dizer ao Mestre Jesus que, ao nos associarmos aos propósitos do Pai na tarefa da tarde de hoje, que é sobre as orientações para assistência espírita no sistema penal e socioeducativo. Pedimos que permita a presença dos amigos espirituais e que a nossa irmã palestrante seja intuída e que possamos colocar em prática, pelo serviço, os ensinamentos adquiridos, com amor, sabedoria, mas, acima de tudo, compaixão. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que recebemos diariamente e pedimos que continuemos a receber a paz, a proteção, a saúde e muito amor em nossas vidas. Que sejamos gratos por tudo, Mestre, e ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, viu, Leila? Agora, vamos passar a palavra para Marilúcia. Marilúcia, Jesus te abençoe nesse momento. Amém. Eu estou participando porque há muitos anos eu trabalho na penitenciária José Maria Alquimim, em Ribeirão das Neves. São 35 anos que eu trabalho lá. 35 anos, em 1989 que eu entrei. De tudo, eu entrei lá com 25 anos. E aos 32 anos eu me tornei espírita. Esse tempo todo nós tentamos implantar estudos espíritas dentro do presídio. Mas as dificuldades sempre foram muitas. É o que vocês vão enfrentar. Somente agora que com a entrada dos evangélicos, principalmente da Universal, vai ter uma dificuldade maior, porque eles estão anos-luz à nossa frente. Até foi dia 15. Eles fizeram um evento lá para o Dia das Mulheres, mas isso para funcionários. Eles fazem esse trabalho para os IPLs, os presos, hoje são chamados IPLs. O que significa IPLs? Indivíduo privado de liberdade.
Então, para simplificar, é IPLs. Então, são trabalhados assim. Quando eu entrei lá, o nome era internos. Alguns estados ainda é internos, quando eles estão presos em presídios. Muitos ainda são. Já teve uma época que eu chamava Centro de Reeducação de Neves, aí os presos foram chamados de reeducandos. Aí os intelectuais, os políticos decidiram que, para se a gente fazer uma reeducação, acredita-se que eles tiveram uma educação. Então resolveram colocar a penitenciária de novo nos presídios. E o nosso se chama hoje Penitenciária José Maria Uquimim. Essa penitenciária ela foi a primeira da América Latina com modelo de agrícola. Era uma penitenciária agrícola, no entanto que o nome dela era essa, Penitenciária Agrícola de Neves. Hoje é a penitenciária José Maria Uquimim. José Maria Uquimim foi o primeiro diretor do presídio. Ele foi enviado por Juscelino Kubitschek. Então a penitenciária hoje tem o nome dele. Em Neves tem rua com o nome dele, tem praça com o nome dele. Na realidade, a cidade cresceu em volta do presídio. A penitenciária agrícola agora já vai completar 6 anos. Estou lutando para tornar-se patrimônio histórico. E ela foi seguindo o modelo da Suíça. E estão poucas, só as mais antigas, que têm a categoria da penitenciária José Maria Uquimim. Tem 5 andares e 4 pavilhões. Hoje em dia elas têm no máximo 2 andares, para evitar que, vocês lembram das várias rebeliões, eles colocavam os funcionários, né, as pessoas que eles pegaram como refém em cima desses telhados e ameaçavam jogar lá embaixo. Então, isso é evitado. Hoje tem a PNH, hoje eu chamo Complexo Penitenciário Nelson Hungria, que lá ficam presos do regime fechado, preso de federal. Os federais são quando são pegos com armas, com drogas internacionais, né, em rodovias. Então, eles são colocados nessa penitenciária. Depois, condenados que são transferidos, porque muitas vezes eles são condenados pela Polícia Federal, mas quem comanda é a Lei de Execução Penal. Então, há uma diferença de Lei de Execução Penal, que é a vara de execuções penais, pelas varas de condenação. Hoje, em Belo Horizonte, nós tínhamos 14 varas. Eram consideradas varas e a vara de tóxico, porque o tráfico de drogas ele é uma contravenção penal. As outras são criminais, mas essa não é. Então, uma proposta que está aqui na cartilha, que depois eu vou fazer para vocês, nessa orientação assistente, é vocês conhecerem um pouco justamente sobre isso, sobre os presídios e principalmente sobre a progressão de regime, os regimes que são condenados. Uma coisa que eu vou discutir mais na frente com vocês é sobre religião para menores. Mais na frente eu vou descobrir, porque muitas vezes os pais, eles têm que assinar, e eles não colocaram isso na apostila, porque o presídio também tem apostila. Vocês podem até procurar no Google, que vocês vão encontrar ela pronta lá para baixar em PDF, que é como vocês vão se cadastrar. Eu vou mostrar algumas partes aqui para vocês, mas lá tem. Vocês podem colocar em PDF como é feito o cadastro, porque cada um tem que fazer, apresentar a documentação, costuma ter que apresentar também até antecedentes criminais, tem ou não alguma contravenção penal. Então, eu vou mostrar isso com o passar do tempo. A Cora Coralina, todos nós conhecemos, o tempo chegará, uma vacina preventiva contra erros e violência surgirá. Prisões se converterão em escola e oficinas. Crimes serão cidadãos de um novo mundo, contando às crianças do futuro histórias surreais sobre prisões, celas, alto-muros de um tempo já ultrapassado. Se nós observarmos, está indo em desencontro com a ideia de Cora Coralina. Porque nós vemos que a lei ela só está ficando cada vez mais dura. A lei de execução penal ela sofreu uma nova endurecida nas saídas temporárias. Há uma confusão ainda na sociedade sobre saídas temporárias e saidinha que eles falam. As saídas temporárias é um direito, está na lei de execução penal, é uma saída de 35 dias anuais, dividida em 7 dias. 5 saídas de 7 no ano, durante 12 meses. E ainda são divididas em 45 e 45 dias. Eu ainda não li sobre o que eles fizeram com a lei, não, mas eles estão querendo tirar só das datas comemorativas. E muitas vezes saem datas comemorativas, Dia das Mães. Carnaval nunca saiu, desde que eu trabalho, em 1989. A lei de execução penal está desde 1984, os juízes não deixam sair em época de carnaval. Eles já mandam para o presídio. Pelo menos para mim, onde que eu trabalho, pelo menos a Belo Horizonte mandava. A execução, antes, alguns anos atrás, só existia execução em Belo Horizonte. Hoje, a execução foi transferida para as comarcas. A comarca de Ribeirão das Neves é uma comarca que tem várias execuções. Pedro Leopoldo tem a sua.
e algumas não têm, que vão para outra cidade, mas de qualquer forma a lei foi expandida. Antes era só Belo Horizonte. Quando eu comecei a trabalhar lá, por exemplo, preso lá de Montes Claros, se você estivesse em Belo Horizonte, a execução da pena dele vinha para Belo Horizonte. O que é a execução da pena, gente? É quando o preso ele é condenado, e lá o juiz define a sentença, a pena, o tanto de tempo, aí vem para ser executada nos presídios. Quando ele é preso lá, passou igual se coloca. Antes era pior, né? Porque quando era somente em comarca, às vezes o juiz não transferia a execução para cá, então era bem mais difícil. As coisas ficaram mais fáceis, hoje também até se tornou informatizado tudo. Então, essa é uma proposta da FEB, atendendo a diretriz 9 do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro, referente à participação mais efetiva do espírita junto à sociedade e ao poder público. Assumimos o compromisso de ultrapassarmos os portões dos centros espíritas e levarmos a consolação do Cristo, rede viva a todos os que dela necessitam. Afinal, o mestre lançou o operativo, ide e proclamai o Evangelho. Essa apostila ela faz uma passagem sobre a história das prisões. Desde o início da história, o ser humano viola regras de convívio e fere seus semelhantes, tornando inevitável a aplicação de alguma sanção. Esse sistema de punições passou por diferentes ciclos ao longo do tempo. Então, se nós olharmos a história antiga, nós vamos observar que como que era se o pessoal violava uma regra. Vamos lá, o homem da caverna. Se o pessoal violava uma regra da caverna, ele era expulso do lugar. Então, essas expulsões depois se transformou em vingança. Um matar o outro. E a lei de Talião, gente, quando a lei de Talião surgiu, ela já foi para diminuir, porque essa vingança ela era muito exacerbada. Muitas vezes, se uma tribo matava um só integrante daquela outra tribo, o que acontecia com eles? Eles matavam toda a tribo, vingavam em todos da tribo, principalmente se a pessoa fosse um rei. Foi até o Haroldo, uma vez que tinha indicado, eu vi isso mesmo. Se chama Tenda Vermelha. É muito sobre isso. Diná, que foi a filha de Jacó. Nesse filme conta a história, eles contam uma história dela. Nesse caso, foi se casar com um príncipe lá de outra. E os irmãos, que ele levou os irmãos resolveram se vingar e mataram todos eles. O que explica como que era antes da lei de Talião. Então, a primeira lei conhecida foi a Hammurabi, de 1750 a.C., que foi encontrada, foi a primeira lei. Aí veio a lei de Talião, aí veio Moisés com os 10 mandamentos, mas o que acontece com essa lei? Nós podemos observar os acontecimentos que foram. E agora a gente observa também que cada vez mais as leis elas vão se tornando duras, porque ainda estão endurecidos nossos corações. A partir do momento que nós aprendemos a amar o próximo como a si mesmo, como Jesus nos ensinou, amai uns aos outros como eu vos amei, aí sim nós poderemos começar uma caminhada melhor para a nossa transformação moral, porque nós sabemos que essa educação ela precisa ser moral. Um marco, gente, depois de várias, principalmente na Idade Média, as condenações à morte, muitas vezes as prisões insalubres em torres, em porões de castelo, e a pessoa ficava até morrer ali dentro, né? Isso a gente pode até, quem gosta de filmes, visualizar em vários filmes, os horrores que eram as prisões. E o marco foi a Declaração dos Direitos Humanos, porque ela veio justamente por causa do absolutismo. Antes o rei era absoluto. Então, com a queda da Bastilha, com a Revolução Francesa, veio o direito universal dos seres humanos. Então, veio a lei e, com isso, a organização ela trouxe para nós uma melhoria no respeito à pessoa humana. Quem fez direito vai ver que lá, já está escrito, o erro não pode ser maior que o ser humano, porque todos nós cometemos erro. Independente do erro que ele cometeu, ele precisa de um advogado. Por isso que tem os defensores públicos, os advogados, não, eu não vou ser advogada de pessoa que cometeu esse tipo de crime. Então, hoje, o juiz exige, tem que ter a defensoria pública, por isso tem as defensorias públicas e tem os defensores. Todos têm o direito de serem defendidos. O marco foi a Declaração Universal de Direitos Humanos, consolidada pela Organização das Nações Unidas em 1948. Esse código passou a influenciar as legislações nacionais, inclusive as relativas ao cumprimento de pena decorrente à infração criminal. A partir daí, começou a um respeito maior para a execução da pena. Então, as regras mínimas do tratamento do recluso de agosto de 1955, aprovada pelo Conselho de Defesa Social e Econômica da Organização das Nações Unidas, foram atualizadas em 2015 como as regras de Nelson Mandela.
a regra de número 4, com aplicação imediata no ordenamento jurídico brasileiro. E a Constituição Federal, artigo 5º, primeiro, ela sustenta que a instituição prisional deve se utilizar da assistência educacional, moral e espiritual no tratamento de que se mostre necessitada a pessoa privada de liberdade, de sorte a se lhe assegurar que no retorno à comunidade esteja apta a obedecer às leis. Então, o que nós observamos, a reincidência, hoje em dia tem 2 tipos de reincidência. A reincidência é quando o preso ele é condenado em 2014. Foi condenado, a sentença transitou em julgado agora, dia 23 de março de 2024. Mas aí ele comete um crime dia 26. Ele já é considerado reincidente. Então, aí a pena dele vai ficar... Tem agravantes, tem atenuantes. E a reincidência é um agravante. Os atenuantes, é só quando você, por exemplo, comete um crime em legítima defesa de terceiros ou sua. Então, tem os atenuantes, a idade também tem atenuância, se for menor ou se for maior, tipo de 86. Então, tem os atenuantes e os agravantes, que agrava a pena e que diminui a pena. Então, a reincidência é um agravante e conforme o crime, ele tem que cumprir a metade da pena. E se, por exemplo, ele for primário, que é primário que comete, pode ser vários crimes, mas a sentença não transitou em julgado, ele cumpre 1/3 da pena. 1/3 de 3 anos é 1 ano. Metade de 3 anos é 1 ano e meio. Então, é isso. Porque se ele for reincidente, é 1 ano e meio, se ele for primário, é 1 ano. Então, tem isso. Essas nuances da lei que as pessoas falam que a nossa lei é muito branda, que o pessoal sai, que isso, que aquilo. Na Constituição mesmo já está que a pena de morte ela é proibida no país. E a pena de morte é a pena perpétua. A pena perpétua também ela é proibida. Mas, quando uma pessoa ela é considerada perigosa para a sociedade, por exemplo, mas só se ela tiver problema mental. Se ela tiver problema mental considerada... ela é colocada em medida de segurança. E essa medida de segurança ele só pode sair quando acabar, que ele não é mais doido. Mas o que tem acontecido? Não tem como ver se ele vai ou não cometer crime. Então, muitas vezes, a pena perpétua aí está entre aspas, porque ele vai ficar lá até alguém dizer para ele, você não está apto a voltar à sociedade, que você não vai, não é perigoso para ninguém. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Hoje tem até um lugar que atende esse preso que é chamado Pai PJ, que atende preso com isso e preso com problemas mentais. Então, o que diz a regra 4 de Mandela? Depois a gente vai ver a Constituição. Os objetivos de uma sentença de encarceramento ou de medida similar restritiva de liberdade são prioritariamente de proteger a sociedade contra a criminalidade e de reduzir a reincidência. Tais propósitos só podem ser alcançados se o período de encarceramento for utilizado para assegurar, na medida do possível, a reintegração de tais indivíduos à sociedade após sua soltura para que possam levar uma vida autossuficiente com respeito às leis. Se seguissem as regras, se as leis fossem seguidas pelo Estado, nós estaríamos bem melhores. Mas se for dentro do presídio, vocês vão perceber que nada disso acontece. Esses momentos. É raro presídios acontecer. Eu não trouxe para vocês as regras de comportamento dentro do presídio. Uma delas, você não pode esboçar afeto. Nenhum ato de afeto para um preso. Você não pode sentir afeto. Você pode sentir, mas não pode esboçar, não pode mostrar, infelizmente. Aí vocês vão notar que a carência deles são muito grande. Então, com esse tempo todo lidando com eles, eu aprendi muito com eles. Eu aprendi muito do ser humano com os IPLs, os presos hoje. Então, eles são mais carentes do que perigosos. Então, é o segundo, né? Para esse fim, as administrações prisionais e demais autoridades competentes devem oferecer educação, formação profissional e trabalho, bem como outras formas de assistência apropriada e disponíveis, inclusive aquelas de natureza reparadora, moral, espiritual, social, esportiva e de saúde. Tais programas, atividades e serviços devem ser oferecidos em consonância com as necessidades individuais de tratamento dos presos. Então, a única modalidade esportiva que muitas vezes os penitenciários oferecem é o pátio, onde eles podem passar 2 horas por dia, que é o mínimo que a lei prevê, e eles usam sempre esse mínimo, ficar 2 horas tomando sol. Isso é, por exemplo, na unidade onde eu trabalho, de manhã é um pavilhão, são 4 pavilhões, à tarde é o outro pavilhão, então quer dizer, aí o outro pavilhão, os outros 2 pavilhões é só no outro dia.
Então, também essas 2 horas não é respeitado, porque 2 horas por dia não é todo dia. Então, a lei ela está no papel, ela não está sendo feita. E agora o artigo 5º ele fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Eu só coloquei esse termo, porque os termos, eles são outros bem maiores, para não delongar muito, porque a gente continuar com outras situações. A apostila é bem grande, vocês vão observar, são 78 páginas, vocês vão olhar isso, e é muito importante realmente estudar ela, o estudo dela, porque ela fala sobre essas colocações das leis, né, e ela fala justamente para verificar isso. E depois, se eu tiver uma oportunidade com vocês, de novo, mais para frente, eu vou falar o que eu aprendi ao conversar com o preso, o que vocês precisam saber. Se vocês realmente for dentro de um presídio, o conhecimento que vocês precisam ter de como conversar com eles, como receber pedidos. Tinha uma amiga minha, ela era espírita, ela trabalhava no presídio como professora há algum tempo, porque dentro dos presídios tem escola. Mas dentro das penitenciárias tem escola, as maiores têm. É obrigatório ter escola dentro dos presídios. E ela era professora. E ela falou uma coisa muito séria, como se eles sentissem o cheiro de bondade. A gente vê isso nas ruas, mas quando eles sentem o cheiro da bondade, e principalmente para aqueles que confundem bobagem com enganação, confundem bondade com bobagem, que a gente é bobo, que o bom é bobo, eles procuram essas oportunidades. Então, eu gostaria de, mais para frente, ter essa oportunidade de falar sobre isso com vocês. Então, este trecho refere-se ao princípio da igualdade perante a lei, garantindo direitos fundamentais aos cidadãos. Então, o terceiro, ele fala, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso está na Constituição, Constituição de 1988. Quem nunca ouviu falar em tortura? O 34. A todos os assegurados, são assegurados pagamentos de taxas, direitos à petição aos poderes em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Esse é assegurado pagamento de taxa porque é cobrado. Tudo que é usado, menos alimento, o que o Estado dá, mas o que o judiciário dá, como a papelada, as progressões de regime que envolvem isso, às vezes a condenação, uma sentença de condenação, ela tem pena de multa. Por exemplo, 5 dias do salário mínimo vigente na época do crime. Ou então, tantos salários mínimos na época do crime, referente à época do crime. Então, são penas de multas. Além da condenação, vamos supor assim, de 10 anos, tem a pena de multa e o que o fórum de execução penal fizer para ele é cobrado também. Por exemplo, se ele recebe uma sentença de progressão de regime, é cobrado. Se ele recebe uma de saída temporária, é cobrado. Todos os benefícios que ele recebe, ele tem direito a 2 atestados de penas por ano, é cobrado. Então, tudo isso, toda papelada, toda ação, por exemplo, se o defensor público, o promotor, tudo isso é cobrado. Então, eles têm umas taxas. Então, é garantido a ele pagar. Ele precisa pagar e é garantido a ele. Ele pode se declarar pobre, no sentido legal, e dividir isso em várias vezes. Ou então, declarar a pobreza e pedir para ele não ter condições de pagar, a não ser que ele passe fome. Então, é isso. É garantido para ele. E a petição, muitas vezes, ele pode pedir, pode escrever para o juiz pedir. Isso ele tem direito. O familiar tem direito de fazer isso, todos têm direito de fazer os pedidos inerentes à lei, que eles podem ser feitos. Então, a lei prevê isso. Chegou na época de progressão de regime, ele não foi progredido, passou 2 meses, ele ainda não foi, ele pode solicitar esse pedido, porque nós sabemos que a defensoria não cobre, não tem como cobrir esse monte de, infelizmente, de pessoas privadas de liberdade que tem no país. Então, a lei que trabalha a execução penal é a Lei 7.210, de 84. A ditadura, nós fomos recebendo a abertura a partir de 86. E essa lei também, muitos falam que a lei é muito branda, que a lei de execução penal é branda, por causa da progressão de regime, eles têm os direitos que eles têm através dessa lei. Mas o que acontece é o seguinte, ela foi também feita para pessoas pensando quando, na época da ditadura, se o político for preso, ele tem os direitos dele. Então, um pouco também de... Eu fiz me visando, não visando só a sociedade, fiz visando a mim. Eu sou político, eu sou dos legislativos, se eu for preso, eu posso ter tudo isso aí que a lei prevê. Então, o artigo 1º, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Essa lei é muito ampla, é a lei
se fosse colocada mesmo o cumprimento, ela daria para socializar mais pessoas. Uma pessoa que entra num presídio para socializar, ele tem que querer. E fala assim, não quero cometer mais crime, pronto. Porque se depender do cumprimento da lei, ele não é não. Então, ela tem a CTC, o que é o CTC? A Comissão Técnica de Classificação, classifica cada um deles. Então, eu falo que eu conheço porque eu participei de várias CTCs. Eu fiz de tudo que no presídio tem. Eu participei de várias CTCs. A CTC, ela tem psicólogo, psiquiatra, médico, enfermeiro, advogado, assistente social, tudo isso junta essa equipe toda e vai decidir um programa que é chamado de PI, um programa individual de ressocialização para o indivíduo. Mas o que acontece? Não tem como, o indivíduo ele precisa de tratamento psicológico. Tá. Onde eu trabalho tem um psicólogo e 2.000 presos. Psiquiatra não tem. Enfermeiro tem, médico ele vai de vez em quando, tem dentista, o dentista também participa. O que ele precisar, ele tem, mas não consegue. Assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convívio em sociedade. A assistência será material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Então, para nós aqui, é assistência religiosa. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Por isso que eu estou falando do menor, porque eles estão na proposta aí de atender também os menores. Eu não sei, mas eu entendo pelo ECA, ele não pode ser, se o pai não professa, o pai pode ir lá e até processar aquele lugar ali, porque né, depois a gente pode olhar isso direito. Aí tá como qualificar a equipe. Aí, um programa de qualificação deverá ser elaborado e ofertado com informações básicas, segundo as diretrizes indicadas pela coordenação geral. Esse curso deverá ser realizado periodicamente, seja na instituição espírita responsável pela atividade, seja no setor específico da entidade federativa. Dentro do programa, é importante fornecer ao voluntário como subsídios à atividade. Dentro dessa apostila, gente, lá tem um lugar como é para formar a equipe. Eu não entrei muito nesses detalhes, só que eu queria entrar mais nos detalhes de como funciona dentro de uma penitenciária. Aí, como a coordenadora pode estar pensando em como ver isso dentro da apostila, como é formada essa equipe, como precisa ser. Mas o que ela precisa estudar, aqui eles colocaram. Fundamentos da doutrina espírita, fundamentos jurídicos e sociais. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte lá que fala sobre o criminoso, a caridade para com o criminoso. Fundamentos jurídicos e sociais, algumas coisas já coloquei para vocês aqui. Noções do processo penal e suas fases. Tipos de crime, pena e regime e progressão de regime. A metodologia e o plano de ação da atividade, considerando os diversos contextos de ações possíveis e o público atendido. Estímulo à boa convivência com a diversidade religiosa, já que nas unidades há representantes de diversas religiões e com os funcionários do sistema. Eu não vou entrar em fundamentação da doutrina espírita, porque nós já temos algumas noções, quem está aqui, principalmente, e precisamos cada vez nos qualificar mais, aprendendo mais sobre a doutrina. Fundamentos jurídicos e sociais. Porque, gente, se observar, vamos observar socialmente. A maioria que está preso, são carências materiais, carências morais, a gente sabe disso. A maioria que está ali é carente. São poucas pessoas que são somente letradas, fizeram faculdade, foram poucas pessoas. Nós já tivemos ali 2 políticos presos, foi na época do Lava Jato, nós tivemos 2 políticos. Aí eles tiveram um lugar específico para eles. Mas aí por quê? Aí o pessoal estava reclamando, mas por que ele tem que ter, não pode ficar no meio dos outros? Aí o diretor explica. Gente, imagina um político desse, um indivíduo, um preso, dar um tapa nele, ou bater nele, machucar ele. O que vai virar isso aqui? Então, às vezes isso, e está na lei também, que a pessoa que tem formação acadêmica, ele tem que ter um lugar especial, uma cela especial. Então, ele tem que ser afastado dos outros. Por que surgiu as facções, por exemplo, o Comando Vermelho, as várias facções que tem? Justamente porque juntou a intelectualidade, a política e as pessoas que eles podem comandar, as pessoas que precisam, as pessoas que usam droga, que precisam da droga, eles dão para, eu vou te dar tanto, você vai lá e comer. Então é isso, infelizmente foi isso que fizeram essas facções, construíram as facções. Aí resolveram separar os intelectuais e os políticos também, né? Muitas vezes ficam nas federais. E eles precisam ficar em celas separadas. Noções de processo penal e suas fases, tipo de crime, pena e regime.
Um tipo de crimes, a gente sabe. Por exemplo, a Zé Maria Quiminha, hoje os presos ali só são, proteção de regime aqui, eles só são regime semiaberto. Na penitenciária Nelson Gria, em Contagem, lá é preso fechado. Assim que eles recebem a proteção de regime, eles vão para Zé Maria Quiminha ou para Dutra Ladeira, ou hoje tem o complexo público-privado, que é Neves também. Tem 3 complexos lá privados. 1, 2, PPP1, PPP2, PPP3. Complexo penal público-privado, por isso são 3 P's. Penal público-privado. O 1 é de regime fechado, o 2 também, e o 3 é do semiaberto com um trabalho externo. O 2 é misturado, um semiaberto, mas quando ele recebe o trabalho externo e sai temporário, eles vão para o 3. Então, são 3 tipos de regimes: o fechado, o semiaberto e o aberto. O fechado é esse que não sai das penitenciárias, enquanto não recebe o regime semiaberto. Aí, no regime semiaberto, é colocado que eles podem sair para trabalhar, estudar e podem, essas visitas que eu falei com vocês, que eles vão para casa, que é o 35 dias anuais, são saídas, que hoje em dia eles falam saidinha. 35 dias anuais durante 5 saídas de 7. Tem que dividir isso. É um espaço de 45 dias cada um. Então, esses são os tipos de pena e regime. O que recebe a pena no regime aberto são presos de pequeno crime. Por exemplo, a pena tem que ir até 4 anos. Aí ele tem direito ao regime aberto. Mas pode ser fechado também, dependendo do crime que ele cometeu. Se for tráfico de drogas, 4 anos no fechado. Então, tipos de crime são, que nós sabemos, o furto, o roubo, o homicídio, o estupro. Presos que cometeram estupro, só tem um lugar que eles ficam porque dentro de penitenciário eles sofrem violência, porque eles acreditam que podem ferir a família deles. Então, os estrupadores, eles podem até morrer se eles ficarem no meio de presos comuns, que cometeram outros tipos de crime. Cometeram crimes sexuais, não só o atentado violento ao pudor, que é aqueles que passam a mão, atentado violento ao pudor. Esses que são, né, principalmente quando faz coisas com criança, crimes com criança. Então, esses têm que ficar em lugar separado de todos. Quando havia rebelião, eu participei de quase todas, só de 89 eu não participei. Não participei assim, né? Não fiz rebelião. Estava trabalhando lá na penitenciária, tinha que sair correndo a qualquer momento. Aí o governo do Aécio Neves, o Anastasia, que fez um projeto e fechou tudo. Hoje as cadeias são todas fechadas. Vai ser até uma dificuldade que vocês vão ter para ir nos presídios, vai ser escolher o presídio que vocês vão, vai ser complicado. Depois a gente pode conversar sobre isso. Então, são esses os regimes, tipo de crimes. A pena pode até ultrapassar 30 anos. Quando eu entrei lá, tinha um preso lá que ele tinha 126 anos de cadeia. Ele era matador de aluguel. Ele matou a família inteira, até o bebê da família. Já, né, tem pouco tempo aconteceu isso. Ele foi condenado a 126 anos de cadeia, mas não cumpriu 30 anos. Você pode cumprir até 30. Mas o que acontece com a nossa lei? Nós temos a remissão de pena. Por exemplo, o preso, ele cometeu o crime em 86. Aí o que ele fez? Desde 86 que ele entrou para as cadeias, começou a trabalhar. E o preso que trabalha, a cada 3 dias trabalhados, ele ganha 1 dia de remissão. Então ele foi. 86 ele trabalhando, eu entrei em 89, ele estava trabalhando, e com isso ele saiu da penitenciária com 15 anos de cadeia cumprida. Com 15 anos ele sairia de indulto, porque se você cumpre ininterrupto, a lei antes colocava isso, hoje um decreto previdencial ele é mais amplo, hoje ele é menos amplo, na época era bem amplo, e o homicídio ainda não era considerado crime hediondo. O homicídio passou a ser considerado crime hediondo só a partir de 1996. Ele cumpriu 13 anos, porque ele podia receber o indulto, ele recebeu a remissão e o indulto. Cumpriu 15 anos ininterrupto e saiu da cadeia. Então, as atividades, igual ele coloca as atividades se precisam fazer, vocês vão ter que ver qual tipo de presídios que vocês vão. O feminino, a mulher, os femininos, que são poucos, mas a mulher é o que menos recebe visita. Os homens não. As filas são intermináveis. A nossa unidade não é muito por causa a maioria é semiaberta. Todos são semiabertos, vão em casa, os que trabalham fora. Mas tem, são infinitos. Eu conheço todas as penitenciárias de Minas. Penitenciárias. Tem uma diferença de penitenciário e presídio. Presídio é para preso ainda que não foi condenado. E penitenciário é para preso já condenado. Ele tem que ter sido condenado. Não precisa ter sido transitado em julgado, porque vem a execução provisória. Tá vendo, gente? É um pouco complexo isso, a gente falar sobre essas penas. Mas é assim, é complexo, mas assim funciona. Modalidade de assistência religiosa. Isso agora, gente, é da cartilha, que eu falei para vocês, que vocês podem tirar até no Google um PDF. Ela pode ser presencial, exclusiva, especial, virtual ou remota. A presencial é quando vocês formarem um grupo, fazerem o credenciamento e visitar a penitenciária que vocês querem.
A exclusiva, um preso, ele pode ter um atendimento exclusivo. Por exemplo, um padre para se confessar, algum religioso. Nós tínhamos lá um Dalai, um tipo da religião Dalai Lama, não esqueci o nome. Ele ia muito, com um preso, atendeu um preso só. Então, isso, né? Exclusiva e especial. A virtual, como nós estamos conversando aqui, e a remota. A remota é o seguinte: lá é um pavilhão, são 5 pavilhões. Vocês podem ficar com um megafone, que as igrejas evangélicas fazem, levam uma caixa de som, um microfone, e lá elas ficam lá pregando naquela janela lá, ou pelos presos na janela, eles ficam lá fazendo orações. Muitas vezes fazem isso. E lá tem um lugar que é exclusivo, porque lá tem uma igreja, a nossa tem uma igreja, a igreja de São Dimas. Vocês sabem quem foi São Dimas. As pessoas também vão nessa igreja para dar, que é um lugar ecumênico, para prestar assistência religiosa. Agora, como é feito esse credenciamento? É um requerimento, manifestação da instituição religiosa, do próprio apenado ou da unidade prisional. Escrevi prisional errado aqui, falta no S. Desculpem aí. Aqui, a manifestação da instituição religiosa, a graça aí, ou ela pode ir visitar com a casa espírita onde ela está, se a casa espírita aceitar, ou também ou a AME que está querendo fazer visita. A documentação envia de documentos específicos da instituição religiosa, contendo identificação dos cooperadores voluntários e principalmente o formulário plano de trabalho padrão. Eu vou mostrar mais para frente o modelo do plano, e ele tem que ser pego na cidade administrativa. Lá tem uma área exclusiva para as instituições que querem fazer visita, onde vai fazer o credenciamento. Eu tentei achar na internet, eu pesquisei, não consegui no DEPEN, Sejusp, depois eu vou olhar com as pessoas lá que eu conheço para ver se eu consigo esses formulários. Então, tem esse formulário e esse plano de trabalho. Você tem que falar qual o seu plano de trabalho lá dentro da penitenciária com os presos. Vocês perceberam que eu fiz cor diferente, porque esse aqui é da apostila nossa, da doutrina, e essa aqui é da instituição aí, do Sejusp. O credenciamento e os documentos necessários por instituição e tem por cooperador. A instituição é o requerimento do dirigente da organização ou de seu representante legal ou majoritário. Cópia do documento de identidade pessoal do dirigente da instituição, do tipo RG ou documento equivalente, com foto, bem como CPF. Cópia do comprovante de endereço atualizado da organização, plano de trabalho padrão fornecido pela unidade prisional. A instituição será responsável pelos seus membros no tocante aos atos que venham praticar na condição de cooperadores junto à unidade prisional. Documentos necessários do cooperador. Ser maior de 18 anos. Documento de identificação e CPF, como já foi mostrado, a carteira de identidade, motorista, trabalho. Estar em situação de irregularidade no país estrangeiro. Ser membro ativo da instituição de cunho religioso a ser representada. Possuir carta de apresentação e recomendação firmada por seu dirigente ou representante local. Aí também tem um número de pessoas para ir no presídio. Por exemplo, penitenciária que tem até 1.000 presos, são 5. A que tem mais de 1.000 pode ser até 10 membros. Mas as menores só, máximo 5. Ser membro ativo de cunho religioso a ser representada, possui carta de apresentação e recomendação firmada por seu dirigente ou representante legal. Declaração de não parentesco de até 4º grau com recluso em unidade do sistema prisional, salvo para os casos em que o cooperador seja credenciado antes do fato que gerou a privação de liberdade. Quer dizer, se você tiver um preso, onde você for visitar, tiver um preso lá, se você tem algum parentesco com ele, até 4º grau, você não vai poder visitar essa como religiosa nessa unidade. Você pode fazer uma visita social, porque a revista, gente, é diferente. A revista de um visitante para um preso tem a diferença das pessoas que vão visitar a penitenciária. Muitas vezes o dirigente, o religioso, ele vai só passar no detector de metais. Lá na nossa unidade, lá tem o body scan, você vai passar ali dentro. Mas quando é outra, tem a íntima, ou então é só o detector de metais. Declaração de não parentesco. Agora, se você já foi credenciado e alguém cometeu um crime e está preso lá, aí você pode, mesmo jeito. A atualização de cadastro e o recredenciamento se dará a cada 12 meses, com a representação da documentação e atestado de antecedentes criminais. A prestação de assistência religiosa não implica em ônus para os cofres públicos, visto que cooperadores religiosos não fazem jus a qualquer espécie de remuneração e não constituirão um vínculo jurídico com o Estado, bem como não terão autonomia para a tomada de decisões. Na Lei de Execução Penal
prevê a contratação de capelão. Até na José Maria Alckmin tem, a única que tem no estado. Mas como houve na época, em 84, graças a Deus há uma diversidade, o estado é laico, não pode mais esse tipo de contratação. Como a lei não retroage para prejudicar, mantém-se lá no José Maria Alckmin. Este é o formulário, gente. Vocês estão vendo aí a identificação da instituição e representante, quem é o presidente da Casa Espírita, tem que dar as documentações dele, tem que autorizar, dar uma carta de apresentação para cada um. Proposta do projeto e recursos. A proposta do projeto que vai ser feita. Vai ser palestras com distribuição de livros, com slides, com tudo isso que tem que ser colocado. E os recursos que vocês vão usar. Por exemplo, nessa caixa de som. Tem muitos materiais que não podem ser usados para segurança. Por exemplo, não pode ser usado instrumento de som. Não pode ser usado. Vou mostrar isso mais para frente. Materiais necessários para a execução, por exemplo, a Umbanda, que usa, não podem usar para a disciplina do lugar e para manter a homogeneidade. Porque se a Umbanda pode levar os tambores, por que nós não podemos levar um violão e tocar uma música? Então é isso. Então, para manter a homogeneidade, não é levado instrumentos. Nome dos voluntários, assinatura e carimbo da representante legal da instituição. Aqui está mostrando as fases. E esses quadradinhos aí que vocês estão vendo ali, identificação dos voluntários, os nomes. Então, aqui está os direitos nas penitenciárias. Os direitos constitucionais de liberdade, porque além de ter a lei de execução penal, ter Constituição, tem as regras das penitenciárias. E essa regra é chamada de REMP, Regimento Penitenciário. Então, tem essas normas também. Os direitos constitucionais de liberdade, consciência, de crença e de expressão serão garantidos à pessoa presa, observados os seguintes princípios. Será garantido o direito de profecia de todas as religiões e da consciência aos agnósticos e adeptos de filosofias não religiosas. Será assegurada a atuação de diferentes confissões religiosas em igualdade de condições, majoritárias ou minoritárias, vedado o proselitismo religioso e qualquer forma de discriminação ou estigmatização. A assistência religiosa não será instrumentalizada para fins de disciplina, correcionais ou para estabelecer qualquer tipo de regalia, benefício ou privilégio, e será garantida mesmo à pessoa presa submetida à sanção disciplinar. A pessoa presa será assegurado o direito à expressão de sua consciência, filosofia ou prática de sua religião, de forma individual ou coletiva, devendo ser respeitada a sua vontade de participação ou de abster-se de participar de atividades de cunho religioso. Será garantido à pessoa presa o direito de mudar de religião, consciência, filosofia a qualquer tempo, sem prejuízo de sua situação prisional. O conteúdo da prática religiosa deverá ser definido pelo grupo religioso e pelas pessoas presas. A administração penitenciária deverá oferecer informação aos profissionais do sistema prisional sobre a necessidade específica relacionada às religiões, consciência e filosofia, bem como suas respectivas práticas, incluindo rituais, objetos, datas sagradas e comemorativas, períodos de oração, higiene e alimentação. Esse é o artigo 7º. São deveres das organizações que prestam assistência religiosa, bem como de seus representantes. Agir de forma cooperativa com as demais denominações religiosas. Informar-se e cumprir os procedimentos normativos editados pelo estabelecimento prisional. Comunicar à administração do estabelecimento prisional sobre a eventual impossibilidade de realização de atividade religiosa prevista. Por que tem que ser avisado? Porque isso envolve um monte de situações. Porque o preso ele tem um monte de atendimentos que ele precisa ser feito com ele. Ele precisa ser, às vezes, precisa ser os atendimentos médicos, atendimentos psicológicos, atendimentos da assistência social, os atendimentos jurídicos. E, às vezes, algum atendimento para aquele dia ali não é feito justamente por causa da instituição religiosa que vai lá. Aí aquele horário fica vago e a unidade e o preso acabam ficando prejudicados. Comunicar a administração do estabelecimento prisional sobre proposta de ampliação dos trabalhos de assistência humanitária, como oficinas de trabalho, escolarização e atividades culturais, bem como atuar de maneira cooperativa com os programas já existentes. Eu acho uma maneira boa de entrada nas penitenciárias grandes é pela escola, ajudar nessas oficinas de trabalho. Eu tenho até um projeto, que eu chamei o projeto de promover, também nisso, trabalhar a moral, as leis morais, trabalhar com eles histórias morais, de fundo moral, fazer uma roda de conversa sobre aquele texto. Isso que é uma forma de nós podermos entrar.
Eu estou querendo ver com o diretor lá se a gente pode entrar com uma semana de estudo sobre a religião. Cada religião, propor cada uma religião ir lá fazer um estudo, e aí isso tem que encaixar a doutrina espírita. E agora eu estou na escola, eu já trabalhei 34 anos no jurídico, agora eu estou na escola como pedagoga, que é a minha formação. O ingresso dos representantes religiosos em todos os espaços de permanência das pessoas privadas ou restritas de liberdade deve ser assegurado desde que em situações normais de segurança, sem que haja constrangimento, nem realização de revista íntima. Eu lembro de uma colega nossa, acho que é de Piuí, ela disse que foram feitas revistas íntimas nelas. Não é religioso, não faça revista íntima. E aqueles que ocasionarem incidentes de segurança nas unidades poderão ser notificadas e ser suspensa suas atividades, garantindo o direito amplo de defesa e ao contraditório. Para fazer uma revista íntima, teria que envolver um monte, o diretor tem que mandar um ofício, informando a vocês o motivo, por que vai fazer, porque entra ilícitos, a gente sabe que entra ilícitos dentro de penitenciário. A elaboração de planos e calendários para as ações de assistência e diversidade religiosa na parte das instituições de privação e restrição de liberdade, de modo a estabelecer um planejamento dessas atividades, considerando a complexidade e a peculiaridade do público a ser atingido. Outra coisa, gente, eles só vão tirar, por exemplo, na minha unidade, eles só tiram preso se ele manifestar, eu sou espírita, eu quero ir. Se um dia vocês forem lá, faz o planejamento e vai. E nenhum declarar que é espírita que vai ser, não vão tirar, não vão sair. No caso dos adolescentes privados, é essa aqui que eu dou uma questionada. E restritos de liberdade, que é garantida da assistência e diversidade religiosa, seja acompanhada pelas equipes técnicas da unidade socioeducativa e registrada no plano individual de atendimento. Observar a autonomia e o respeito a condições peculiares de pessoa em desenvolvimento. Eu entendo que aqui também deveria ter invocado o ECA, que para eles, por exemplo, se ele quiser participar de qualquer religião, os pais têm que autorizar. O fomento à instituição de comitês ecumênicos de assistência religiosas por parte dos órgãos gestores da administração penitenciária e socioeducativas no Estado e na União, com a finalidade de apoiar a gestão prisional e socioeducativa na elaboração de regulamentos, calendários e fluxos de utilização dos espaços ecumênicos nos estabelecimentos. Os casos de descumprimento aos deveres por parte do cooperador religioso, bem como das normas de segurança da unidade durante a assistência religiosa, poderão ser avaliados pela direção da unidade, podendo suspender por um período e ou descredenciar a instituição de assistência religiosa. O cooperador religioso que for encontrado portando objeto ilícito será retido, devendo ser acionado a coordenação de segurança para serem tomadas as providências cabíveis. Constando algum ilícito, deverá ser comunicado imediatamente à direção da unidade prisional, que poderá, conforme o caso, advertir, suspender ou descredenciar a instituição de assistência religiosa. A suspensão do ingresso de representantes religiosos por decisão da administração penitenciária deverá ser comunicada com antecedência de 24 horas e deverá ser registrada a ocorrência por escrito, dando ciências aos interessados. O cooperador que se envolver sentimental ou intimamente com presos e o comportar de maneira inadequada poderá ter de imediato seu credenciamento suspenso. Contudo, deve-se instaurar procedimento interno visando a apuração dos fatos e ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo cooperador, necessários à legitimação do ato administrativo. Então, o dispositivo dessa cartilha deverá ser aplicado sem prejuízo da observância do REMP e demais normas pertinentes. Quer dizer, o REMP, que eu falei para vocês, é o regimento, é o que rege as penitenciárias. Isso, gente, esse texto aqui, eu tirei até um pouco de uma compilagem que eu fiz, da introdução da cartilha do ensino religioso, nos presídios socioeducativos. As diretrizes representam um apelo à virtude e convidam os líderes espíritas à reflexão. É imperativo estudá-las minuciosamente e aplicá-las de forma adequada, adaptando-as às exigências contemporâneas e legais e, acima de tudo, às necessidades dos seres humanos a quem se destinam, sem jamais perder de vista a fidelidade às instruções de Jesus e Kardec. Eu termino aqui essa fala minha com esse versículo, e eu coloquei uma mulher. Como eu disse para vocês, gente, a mulher no presídio, elas que são mais abandonadas, não recebem visitas, nem dos filhos. Eu já vi um dia um filho lá levando a coisa, eu falei assim, você não vai entrar para ver sua mãe? Não, Deus me livre. É muito triste.
Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Mateus 25, 25 a 36. Muito boa a sua apresentação, te agradeço muito. Agora nós vamos passar para as perguntas, já tem várias pessoas com a mãozinha levantada. Quem levantou a mão primeiro aí foi a Laurita. Não, a Thaís fez uma pergunta. Ah, sim, no chat. Então vamos lá para o chat. No caso, quem não pode mostrar afeto são só funcionários ou quem faz a visita também? A visita também. A única que pode demonstrar afetividade é a família. Mesmo assim, não no momento ali, no momento íntimo. É só a família que pode. Um abraço, a gente não pode. No entanto, que já foi até pego, a professora dando um abraço, uma pessoa privada de liberdade, ela foi até comunicada, não pode ter essa demonstração não, de afeto, não, infelizmente. Ok. Outra observação da Thaís aqui. A respeito do menor, posso contribuir. Trabalho no socioeducativo. Aí, aproveitando as questões da Thaís, eu vou dar a palavra para a Thaís, em primeiro lugar, viu, Laurita? Depois eu passo para você. Então, a respeito do sócio, é o seguinte, não é necessária autorização da família para que o adolescente receba assistência religiosa, não. Tem que partir dele. Na hora do acolhimento, a gente faz o acolhimento com ele, se ele aborda e diz que já participa de determinada religião e que quer receber essa assistência, é oferecida a ele. Acredito eu, porque quando acautelado, ele está sob a tutela do Estado, então se torna responsabilidade do Estado. Talvez seja isso a não necessidade de autorização familiar. Talvez seja assim. Na cartilha não está. Então, como a cartilha é feita para pessoas que estudaram os casos, não deve ser mesmo. Não. E ela foi atualizada em 2023, quer dizer, então, que... Sim, é provável isso. Eu acredito que seja isso, dada a tutela. Como está na tutela do Estado, o Estado pode mandar, não sei se é a palavra, né, mas ele tem a liberdade de liberar isso, assim. E a entrada para o atendimento dos adolescentes é onde eu vim para o curso, foi nisso, onde eu achei que fica maior desafio, porque o adolescente tem que dizer eu quero. Só que a gente não tem na grade, por exemplo, eu ainda não estou há pouco tempo no sistema, não tive nenhum ainda que pediu assistência espírita, que eu atendia, teve um outro caso à parte, mas eu mudei de unidade antes de ver a conclusão. Mas a gente não tem também na carta de parceiros religiosos ninguém que é da doutrina. Ao que eu entendo, não é igual ao presídio, que a gente pode ir e oferecer, mas tendo um jovem que queira, aí é oferecido, entendeu? Porque pelo que eu entendi no presídio é assim, né? Você vai, tendo ou não, chega lá, oferece, se alguém quiser participar, não é isso? Exato. Por exemplo, a instituição tem que oferecer antes de ir, porque eles têm que falar para eles tirarem aqueles... No nosso caso, a gente não pode oferecer. A demanda tem que partir do jovem. Eu não posso incitá-lo a nenhum tipo de religião. No caso da assistência, pelo fato dele já ser frequente em determinada religião, e como ele está privado, ele não pode ir ao culto, não pode ser. Inclusive, nosso desafio maior a respeito de doutrinas que têm dogmas é que, por exemplo, as de matriz africana tem os seus rituais e não pode, que eu vi que no prisional pode exercer o culto religioso, no sócio não pode. Só que tem algumas religiões que elas não conseguem, por exemplo, o candomblé, a umbanda, não consegue se exercer a religião, pelo menos aos parceiros que nós buscamos, que nos trouxe, não consegue exercer esse culto religioso se não houver, e dentro do sócio não pode entrar nada. É instrumento, por exemplo, se o candomblé precisar de entrar com um instrumento, não tem como, ele não pode entrar. Pode cantar, né, lá, mas não pode ter o canto, mas não um instrumento. E eles podem a incorporação, esse tipo de trabalho? Ainda não teve, né? Igual eu falei com você, é um preconceito muito grande, que muitas vezes, até o diretor, muitas vezes, ele é evangélico. É uma das nossas maiores dificuldades é nesse sentido. Geralmente, quem é responsável é de alguma doutrina mais restritiva. Exato, e eles não são abertos. A gente tem uma cartilha onde informa, não pode haver incorporação, não pode haver... Por mais estranho que pareça, ela afeta muito mais quem é de doutrinas de matriz africana, mas ela foi feita por conta da Assembleia, pelos rituais de batismo, os olhos ungidos, e aí, só que com isso... O que o ECA fala? Não descreve religião, né?
É justamente porque é de menor também, corporação. Não, na verdade não é. Essa cartilha ela foi baseada para o funcionamento da unidade, porque o ECA só fala assistência religiosa, é o que a gente está em embate, que eu participo de uma comissão antirracista e a gente está na luta disso. Mas como não permitir, se é a única forma que tem. Mas assim, fechando é só nesse sentido, a minha dúvida era essa, e dizer a respeito disso, a dificuldade, nós não temos parceiros espíritas para, por exemplo, se um jovem fala, eu participo de um grupo espírita e gostaria de receber, a gente não tem. O sócio em geral, quando eu falo a gente assim, pelo menos os que o Instituto atende, a gente não tem. Muito obrigada, viu, Thais, pela sua contribuição. Laurita. Boa tarde. Marilúcia, as questões da APAC são separadas? O regime da APAC? Eu te pergunto porque eu estive na APAC e parece que funcionalmente é diferente. As exigências não são essas, parecem menores. Porque lá não tem direção. Quem dirige é o próprio preso, tem a chave. É um sistema diferente e é feito pelo juiz. Quem comanda as APAC são os juízes, é o judiciário. Foi até um juiz que fez o projeto das APAC. Quem comanda até são eles. Então, para pedir, eles não estão nas normas das unidades prisionais, elas podem transferir para lá a pedido do juiz, transferir preso, o juiz manda para a secretaria e a pessoa é transferida para lá. Não tem regime, pode ser fechado, semiaberto, aberto, e vão para lá. Eles só saem de lá se quebram as regras do estabelecimento que eles retornam para os presídios. Mas lá é totalmente diferente, sim. E é regido pelo Poder Judiciário. Talvez lá, para a visita, deve precisar falar com o Judiciário, pedir ao Judiciário para essas visitas, que eles não enquadram no regimento das unidades, não. Então, é só o sócio-educativo e os penitenciários. Ok, obrigada. Obrigada, Laurita. Leila. Marilúcia, eu gostei muito dessa sua colocação e conversar com a direção sobre esse trabalho de cada uma das religiões, porque eu acho um pouco difícil, como você disse, a igreja evangélica, principalmente a universal, ela está muito na frente nesse trabalho que fazem. Então, essa sua sugestão eu achei fantástica. Essa sugestão não é o diretor da unidade prisional, mas o diretor de escola, porque a escola ela pode fazer esse programa e ela é independente, ela pode avisar o diretor que vai fazer, é preciso comunicar o diretor para as pessoas entrarem, para dar o estudo, tudo. Mas eu também imagino que é por aí que nós vamos conseguir entrar. Aí, a partir daí, a gente pode ampliar mais, em vez de ser só para as pessoas que estudam, ir para dentro, ir para os campos. É igual eu falei, as igrejas evangélicas estão há anos-luz da doutrina. Eu já vi o programa deles, eles são bem presentes, né, também. No programa, e eles seguem muito as orientações do sistema penal, já tem aquela interferência. Eu te agradeço muito, Marilúcia, e eu queria que você continuasse dando notícias aí desse trabalho de fazer essa exposição de todas as doutrinas religiosas. Muito obrigada. Eu vou ver com isso e dou notícia para vocês no grupo lá. Um abraço, muito obrigada, viu? Obrigada a você, viu, Leila? Prazer. Então, tem alguns relatos espíritas que dizem realmente que a Constituição, na época que ela foi criada, elaborada, que teve uma assessoria imensa da espiritualidade, a ponto dessas intuições de tanta coisa certa que ninguém sabe como colocaram lá. E a Marilúcia trouxe essa frase aí: o erro não pode ser maior que o ser humano. Isso aí é um respeito ao ser humano e está na Constituição mesmo. Isso corrobora muito com o que nós espíritas tratamos aqui, que nós temos que ir contra o erro, não contra quem errou. Então, ficou lindo bater exatamente com o que a gente trabalha mesmo aqui, quando a gente está no tratamento e no atendimento, na promoção do ser pela ápice. E uma coisa muito importante que a gente tem que pensar é, como a gente está falando, e as outras igrejas, instituições religiosas já estão lá há muito tempo, mas nós não temos que concorrer com ninguém. Nós temos que ter essa consciência aí, não é concorrência. Nós temos que levar principalmente o que os outros não levam. Então, eu imagino como é que é o ambiente espiritual num presídio. Então, de repente, o trabalho da área da mediunidade junto com a ápice, de repente, ela é primordial nesse entendimento aí, porque muitos lá devem se achar loucos, porque deve ver tanta coisa, tanta aberração lá no presídio, mediante ao que fizeram e que outros fizeram, que o negócio é complicado. Obrigado. Ainda a sua fala aí, eu acho também que uma coisa que eu sempre quis, eu sempre ganhei muito livro espírita e levo, mas eu gostaria de ter um em cada cela, são 800 celas.
um livro espírita em cada cela, porque eles trocariam entre eles o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eles trocariam entre eles os ensinamentos da doutrina. E hoje em dia, minha biblioteca, que eu trabalho com uma biblioteca agora, tem muito poucos livros espíritas. Se vocês quiserem estar ajudando, aproveitando aí, nós somos eternos pedintes, ajudar enviando livros. Livros que tenham mensagens de estilo. O Richard Simonetti, eu gosto muito dele, porque ele tem uma palavra mais fácil, ele chega melhor. E os romances espíritas também, que eles gostam, eles pedem. Mas é isso. Mas eu gostaria que não ficasse só na biblioteca, ficasse lá entre eles. Carimbar, ficar na cela, eles trocarem entre eles. Não tem um lugar específico a guardar. Ele saiu da cela, foi embora, mas o livro continuou lá para outra pessoa que vai para aquela cela ler. A minha ideia também, sabe? Que eu sempre tive. Porque seria muito importante, através desses livros, tocar o coração deles. A Tocar o coração. Levar exatamente esse posicionamento da gente tocar o coração deles e se colocar no lugar de cada um. E aí a gente, nesse trabalho, pode dar para eles o nosso melhor. Uma vez me perguntaram assim, você gosta de preso? Eu falei assim, não, eu gosto de ser humano, independente de onde ele esteja. Eu gosto do ser humano. Então, isso vão fazer para vocês também, que eles gostam muito, somente os policiais penais, hoje são policiais penais, agentes, vão fazer isso. Então é isso, é ser humano. Eu gosto dos seres humanos, independente de onde eles estiverem. Está fardado, de vermelho, que lá eles vestem vermelho, de qualquer forma, é ser humano. Quem somos nós para julgar? Tira a primeira pedra quem estiver sem pecado. Nós, como espíritas, sabemos quem fomos lá atrás. Será que já não fizemos igual? Ou pior? Ou pior, exatamente. Então, vamos abraçar o trabalho sem julgamento, levando o nosso coração junto, abrindo o coração e aprendendo a nos colocar no lugar desse irmão em sofrimento, porque aí a gente vai tocar o coração dele, vai compreender o ponto que ele está, a dificuldade dele. E aí a gente realmente levar uma palavra de estímulo, uma palavra onde a gente sinta Jesus na intimidade desse companheiro. Sinta Jesus junto de nós, porque Jesus nos ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, que a gente comece a realizar essa fala de Jesus, que a gente comece a sentir por esses irmãos essa vibração mais amorosa, sem o julgamento. Noemi, pode falar. Eu só ia parabenizar a Marilúcia pela apresentação e por esse trabalho de levar livros para celas. Sugestão, faça uma campanha na casa onde você está pedindo livros, ou você coloca mesmo na internet, sei lá, faça uma divulgação aí que você precisa de livros, que você vai receber. Não vou não, eu tenho muitos anos que eu faço isso, muitos anos. Mas na você casa espírita, pede, onde vai, agora vocês estão sabendo, mas eu sempre fiz, desde que eu me tornei espírita. Eu consegui muito no começo, uma pessoa me deu um monte de livro. Depois disso, outro dia eu fiz uma campanha, recebi alguns, mas a maioria... Gente, que eu falei com eles, eu vou falar com vocês. Se fosse evangélico, você falasse, eu preciso de livro. Chovia. Tinha caixas e caixas de livro. Mas nós espíritos somos difíceis. Eu estou me colocando nisso. Talvez você fizer um projetinho para esse fim. Não dá também? Pois é. Aí tem vários. Aí eu recebi um pouco de livro, mas aí recebi livros chamando Seixonoe, espíritas assim, muito poucos. Aí, ó, você já recebeu aí, ó, do Dadiê aí. Aí, o Dadiê já... Bem, Dadiê. Nossa! Mas que maravilha! Manda sim. Pode mandar direto para lá, se quiser. Direto para a internet, depois te mando o endereço. Obrigada, Noemi. Só fala que é para o núcleo de ensino da unidade. Eu vou te mandar o endereço aí. Aí vai direto mesmo. Agora, Rita. É só para falar para a Marilúcia que eu tenho alguns livros aqui. Já está tudo pronto para doar. Ai, que bom. Ai, nossa. Manda sim. Você mora onde? Que bairro? Eu estou aqui no Mantiqueira, pé da Mantiqueira. Jane. É. Tá. Marilúcia, coloca no grupo o endereço direitinho, seu Vou e-mail, colocar, André. sabe? Aí eu acho Canta aí, gente. como o tempo já terminou e tudo, aí se você colocar, eu acho que fica bem mais fácil. A gente sabe onde eu moro, pode entregar para ela, viu? Eu vou pedir. Mas aí tem que colocar endereço. Endereço direitinho, e-mail, vou colocar endereço, vou colocar. Coloca, por favor, que eu vou arrumar alguns para você. Tá okay. Eu vou pedir aqui na fraternidade também, se tiver Tá aqui, bom. aí a gente já deixa lá, né, Rita? Você tá aí nesses quadros daí, da Orvalho? Estou no orvalho aqui. Tô vendo. Olha lá, gente, os quadros que eles aprendem lá, ó, que lindo, olha. Muito bom, que ótimo.
Aqui, nós fizemos um trabalho uma vez lá na Gestante, em Vespasiano, na penitenciária das gestantes, sabe? E muitas eu muitas lembro. não recebem visita, que vem de fora, levávamos enxoval, sabe? Aqui o pessoal do Orvalho. Eu lembro, eles pediam muito. Eu lembro. Aí mudou a direção, mas agora lá, me parece, não sei se ainda é, mas eles são evangélicos. Agora não sei se ainda continua. Pois é, o Estado é laico, eles não podem fazer isso. Isso que quiser, eu falo, é só denunciar, porque o Estado é laico, eles não podem fazer isso, não. Aí, quando quiser, vai na secretaria e denuncia. As denúncias podem ser feitas lá mesmo, na secretaria, e lá tem um lugar específico para religiosos. Pode falar isso. Não estão aceitando a gente em tal unidade prisional. O Estado é laico, ele não pode proibir. Oh, muito bem. Então, no próximo dia 6 de abril, nós vamos dar continuidade a essa capacitação com uma roda de conversa presencial. Nós já vamos divulgar o cartazinho a partir de amanhã, aí nos grupos, com endereço, tudo direitinho. 6 de abril vai cair num sábado, de 3 da tarde até às 5. E a gente solicita de cada um que for estar presente para levar um lanchinho, para no final a gente se confraternizar. Então, convido todos vocês aqui para estarem presentes e participar com a gente. Eu agradeço muito, Mariluz. Um lanchinho, um livrinho. Pois é, uma boa ideia também. E agora quero agradecer a Marilúcia por ter aceitado vir. Foi um prazer. Estar aqui trazendo todos esses esclarecimentos. E quero agradecer a todos vocês aqui pela presença, pela participação. Muito obrigado mesmo. E que Jesus nos abençoe a todos. Agora eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer a prece final para nós. Eu faço a prece. Está ótimo. Então, nós vamos primeiramente agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, a Deus, nosso Pai, por nos proporcionar esse encontro. Mesmo longe, nós estamos com o mesmo ideal, que nós possamos estar juntos mais outras vezes para podermos continuar esse aprendizado e também mais uma tarefa que se inicia. Que sejamos abençoados, né, nesses nossos propósitos, sempre pensando que todos somos irmãos, cada um no seu momento, na sua caminhada. E todos um dia vamos estar reunidos e no plano maior. Que Jesus abençoe a nossa semana e a todos nós e as nossas famílias. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Olha, ô Marilúcia, o Antônio está solicitando que você... você já pôs. Beleza. É no centro de Ribeirão das Neves mesmo. Eu moro na penitenciária, gente. Minha casa fica o quê? A 3 metros do penitenciário. Coloca lá no grupo. Vou colocar lá no grupo. Fica 3 metros da penitenciária. Estou pedindo para mandar para lá, porque é pertinho. É pertinho. Beleza. Eu vou colocar no grupo também. É Rua Esplanada, lá 21, Vila Esplanada, Ribeirão das Neves. Também lá eles conhecem como Vila Militar. Só falar onde que é a penitenciária. Eu moro lá dentro mesmo. Tem que atravessar a cancela. Vai ter uns policiais penais lá, atravessar a cancela e falar que é aí na casa 21. Ou Marilúcia ou Rizine, que nós dois trabalhávamos. O Rizine trabalhava e eu ainda trabalho lá. Tá ótimo. Então, fiquem todos com Deus. Bom fim de semana e até o nosso próximo encontro, dia 6 de abril, às 15 horas. O endereço vai estar no cartaz. Muito obrigada, viu? Tchau, obrigada. Eu agradeço. Tchau, Graça. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada a vocês.